Olá, vamos dar continuidade à nossa função exponencial. Como a gente já viu como chegar a uma função exponencial, e agora vamos para a definição da função exponencial. Vamos tentar entender melhor. Bom, aqui nós temos a função, que é a que a gente viu anteriormente. Então y é igual a 2 elevado a x, função exponencial, e vamos comparar ela com uma função genérica, que eu posso dizer que vai ser y igual a a elevado a x. Posso dizer que é a elevado a x. Bom, comparando aqui essa função genérica com uma função que a gente viu anteriormente, esse 2 é o valor do a aqui, ó. Então essa base 2 aqui é o a, certo? Então toda vez que eu vou falar numa função genérica, que a gente vai falando da função exponencial, vou estar usando sempre assim. Ou também, por questão de notação, alguns livros usam f de x igual a elevado a x, também que é o mesmo sentido. Não vai fazer diferença, questão de notação somente. Então vamos lá para a definição. O que diz a definição? Uma função f, então que ele está me referindo à função exponencial, de r em r asterístico mais. Vamos entender o que é esses símbolos para que facilite o nosso entendimento. Então aqui, ó, uma função f de r. Então esse r é o domínio da função. O que é o domínio? O domínio são todos aqueles valores que eu posso estar escrevendo aqui no lugar do x, ó. Vamos olhar aqui o que a gente fez no início. O que eu coloquei no lugar do x, ó? Eu escrevi o 0, eu escrevi o 1, eu escrevi o 2, o 3, o 4, o 5. Então esses valores são chamados de domínio, o domínio da função. São todos aqueles números que eu posso estar escrevendo aqui no lugar do x, certo? E a imagem, o que é a imagem? A imagem da função é o resultado de quando eu coloco aqui um número x aqui. Vamos entender aqui, ó, o que é a imagem. Por exemplo, a imagem de 0, a imagem quando o x for 0, a imagem é 1. A imagem quando o x for 1, a imagem é 2. A imagem quando o x for 2, a imagem é 4. E assim vai, tá? Então a imagem é esse resultado. O que diz aqui o resultado? Então o que é o domínio? O domínio são todos aqueles valores que eu posso colocar no lugar do x. Então quais são os valores que eu posso colocar aqui no lugar do x? São todo o conjunto dos números reais. Todos aqueles números do conjunto dos números reais eu posso estar colocando aqui. Agora o que é a imagem? Qual o resultado que vai dar? O resultado, ele nunca vai dar 0. Então por que não dá 0? Porque quando tem esse asterístico, eu estou me referindo, quando eu tenho r asterístico, são todo o conjunto dos números reais menos o número 0. Quando ele está escrevendo esse sinalzinho de mais, então são todo o conjunto dos números reais menos os números negativos. Então aqui só são os números positivos. Como eu estou excluindo também o 0, então qual é a imagem? São todos os números positivos. Quer dizer, o resultado, a imagem de uma função exponencial, ela nunca vai ser 0 e nem nunca vai ser um número negativo, certo? Então aqui, ó, quer dizer que são todos os números positivos. Então vamos continuar. Definida por y igual a elevado a x com a diferente de 0, quer dizer, esse número 2 aqui, ó, que está se referindo. Então no lugar do a
ele tem que ser maior do que zero, então não pode ser número negativo, são todos números positivos. E A diferente de 1. Então, no lugar desse A, eu não posso estar escrevendo números negativos e nem posso estar escrevendo o 1. Aí você pode perguntar: então se eu tiver uma função, um f de x igual a 1 elevado a x, ela não é uma função exponencial? Não, ela não é uma função exponencial. Por quê? Porque esse valor aqui, ele não pode ser 1, certo? E se eu tiver aqui uma função y igual a menos 2 elevado a x, ela não é uma função exponencial? Tem o expoente x aqui? Não, também não é. Por quê? Porque o valor do A, tem que ser maior do que zero. E menos 2 é um número menor do que zero. É um número negativo. Beleza? Então, toda função que esse número A aqui, é maior do que zero, é diferente de 1 e tem o expoente x, é denominada função exponencial. Tá claro? A definição tá beleza? Então no próximo vídeo a gente vai ver mais algum detalhe da função exponencial. Até lá.